Bem-vindos ao curso de Transferência de Calor por Convecção da pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Kleber Marques de Lisboa, vou ser o instrutor de vocês ao longo do curso. Muito bem, vamos começar então com uma breve introdução sobre o que vem a ser a transferência de calor por convecção e como ela se relaciona com outros modos de transferência de calor, como por exemplo a condução. Antes de mais nada, vamos estabelecer uma relação entre temperatura e movimento. Nas primeiras tentativas de se explicar essa sensação subjetiva que temos ao tocar objetos de que esse objeto estaria quente ou frio, surgiu uma teoria de que um objeto seria percebido quente desde que a sua concentração de uma substância, sua concentração de um fluido, ao qual foi dado o nome de calórico, fosse alta. Ou seja, se a concentração de calórico em um corpo fosse alta, nós o perceberíamos como sendo um corpo estando quente, e se fosse baixa, o perceberíamos como estando frio. Isso deu origem à teoria material do calor ou teoria do calórico. Só que havia um buraco nessa teoria, e o buraco era na tentativa de explicar fenômenos envolvendo atrito ou outros tipos de dissipação. Já naquela época, se sabia que, por exemplo, ao tentar arrastar um corpo no chão, aplicando sobre ele uma força F, esse corpo adquiriria uma velocidade V, mas se contraporia ao movimento uma força de atrito, FAT, que seria exercida pelo chão sobre o corpo e tenderia a dissipar aquela energia cinética que o corpo ganhou pela atuação da força F sobre ele. E essa energia dissipada pela força de atrito aparentemente seria destruída, não apareceria em lugar nenhum, se dissiparia e não se veria mais onde ela iria parar. Mas ao mesmo tempo se observou que a temperatura do objeto que estava sendo arrastado ao longo desse processo ia aumentando. E isso era um problema para a teoria do calórico. Por que era um problema? Porque esse fato experimental sugeriria que o atrito seria uma fonte inesgotável, uma fonte infinita de calórico. Ou seja, uma fonte infinita de matéria, o que é, no mínimo, estranho. Esse conflito só foi resolvido em definitivo com uma série de experimentos realizados pelo Joule, em que ele foi capaz de determinar uma equivalência entre a energia mecânica e a energia térmica. Mais especificamente, ele foi capaz de determinar uma relação entre a energia dissipada, entre a energia mecânica, entre o movimento dissipado pelo atrito e a energia térmica associada e acumulada dentro do corpo nesse processo. Mais especificamente, ele foi capaz de estabelecer uma relação entre as unidades que eram usadas para esses dois fenômenos, que aparentemente, inicialmente, eram não correlacionados, de que uma caloria seria equivalente a 4,18 joules. A caloria era justamente uma medida da concentração de calórico num corpo. Enquanto o joule não era conhecido dessa maneira na época, era simplesmente newton-metro, era uma unidade já amplamente utilizada em análises envolvendo a energia mecânica. Portanto, ele foi capaz de estabelecer uma relação direta e, portanto, uma relação até fenomenológica entre a energia mecânica e a energia térmica. A partir disso, se postulou
que a energia térmica nada mais era do que movimento, um movimento que mudou de forma, deixou de ser distinguível macroscopicamente para ocorrer apenas na microescala. Então, para complementar aquele conceito de energia mecânica, lá da mecânica newtoniana, se criou o conceito de energia interna, que seria uma energia associada com um movimento microscópico. Essa energia interna, somada às já conhecidas energia cinética e energia potencial, poderiam então ser alteradas tanto com interações por calor, com interações térmicas, quanto por interações mecânicas ou elétricas, interações por trabalho. A partir daí surgiu o que hoje nós conhecemos como primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma generalização do princípio de conservação da energia mecânica para envolver para um princípio de conservação da energia que envolve também fenômenos térmicos. Além do que foi discutido agora há pouco, a teoria cinética dos gases também oferece evidências sobre a relação entre fenômenos térmicos e movimento na microescala. De fato, nessa teoria, é possível estabelecer uma relação direta de proporcionalidade entre a energia cinética média das moléculas gasosas e a temperatura, oferecendo uma interpretação da temperatura como sendo uma medida da energia cinética das moléculas gasosas, ok? Agora, tendo essas interpretações todas de temperatura como um movimento e também de transferência de energia também como de transferência de energia térmica, de calor, também como uma transferência de movimento, só com um movimento na microescala, vamos tentar descrever o que distingue o modo de transferência de calor por convecção do modo de transferência de calor por condução. Vamos considerar dois tipos de movimento molecular. O primeiro movimento é um movimento errático, sem direção preferencial e também sem magnitude preferencial, que pode ocorrer a nível molecular. Ao se movimentar dessa maneira errática, as moléculas podem eventualmente se chocar umas com as outras. Se a molécula que se choca com outra, se uma das moléculas tem uma energia cinética maior do que a outra, ela transferirá uma parte da sua energia cinética para outra molécula, que por consequência poderá vir a se chocar com outra molécula mais à frente e também transferir energia cinética para essa terceira molécula e assim por diante. É esse modo de transferência de energia cinética, de movimento na microescala, é esse modo associado ao movimento errático das moléculas, se dá o nome de condução de calor. Ou seja, a condução de calor é a transferência de movimento na microescala a partir desse movimento errático que as moléculas têm na microescala, ok? Muito bem, só que um outro tipo de movimento é possível, um movimento que tenha direção preferencial, ou seja, em que as moléculas se movem tendo uma direção preferencial, por exemplo, é a que eu estou desenhando da esquerda para a direita. Esse movimento preferencial, diferente daquele movimento errático, em que as partículas pouco se movimentam do seu ponto inicial, do seu ponto de partida, esse movimento aqui passaria então a ser distinguível macroscopicamente, um movimento distinguível macroscopicamente com uma direção preferencial, ao qual nós damos o nome de escoamento.
Só por esse nome, vocês já podem imaginar que esse fenômeno aqui é, sobretudo, característico de fluidos, sejam eles líquidos ou gases, ok? Esse movimento preferencial, então, também pode transferir energia cinética de uma molécula para outra, na medida que essas moléculas com direção preferencial podem vir a se chocar com outras moléculas que não tinham a energia cinética no tamanho, na magnitude, ou seja, estavam menos agitadas do que aquela molécula que veio se chocar com ela. Portanto, pode haver uma transferência de energia cinética dessa molécula com direção preferencial para outras moléculas. Portanto, a partir da nossa interpretação da temperatura e demais fenômenos térmicos, como a transferência de calor, com o movimento microscópico das moléculas, poderia agitá-la ao transferir essa energia cinética, portanto, aumentando a sua temperatura e transferindo calor de um ponto ao outro. A conjugação desses dois tipos de transferência de movimento, a nível molecular, a conjugação desses dois tipos se dá o nome de convecção. Ou seja, convecção é a conjugação da transferência de movimento ou da transferência de calor a partir de movimentos erráticos e movimentos com direção preferencial. Da descrição fenomenológica que demos para a transferência de calor por convecção, como a conjugação entre a transferência de calor associada com aquele movimento errático das moléculas e a transferência de calor associada com o movimento preferencial, com o escoamento dessas moléculas, nós podemos imaginar que há uma simbiose muito forte entre a transferência de calor por convecção e a mecânica dos fluidos. De fato, é comum que uma descoberta em uma dessas áreas acabe influenciando fortemente uma descoberta em outra área. Um exemplo é a teoria da camada limite, que foi desenvolvida por Ludwig Prandtl, justamente para resolver o paradoxo de D'Alembert, que previa que a força de arrasto seria nula em um corpo imerso em um escoamento não viscoso. Ele desenvolveu essa teoria da camada limite justamente para responder àquele fato experimental de que força de arrasto existe. E, portanto, desenvolvendo uma teoria que estava indisponível até então para a força de arrasto. Só que, como nós vamos ver ao longo do curso, a teoria da camada limite é a base para a maior parte da teoria que nós vamos ver em convecção. Portanto, a teoria da camada limite, que inicialmente era restrita ao campo da mecânica dos fluidos, acabou influenciando enormemente a convecção, a transferência de calor por convecção. Um exemplo do sentido inverso é a convecção natural, que surgiu dentro da teoria de transferência de calor por convecção, sempre que você tinha um movimento de um fluido induzido por uma diferença de temperatura, por uma ΔT, quando exposto a
gravidade. Esse movimento, essa questão, essa curiosidade por explicar esse movimento, que surgiu dentro da transferência de calor por convecção, acabou influenciando enormemente também a mecânica dos fluidos, em teoria da estabilidade, etc, etc, etc. Ok? Portanto, dessa discussão vocês podem tirar que para um pesquisador, seja em convecção ou mecânica dos fluidos, é importante acompanhar a literatura em ambos os campos, sob pena de você acabar perdendo algum desenvolvimento importante que pode ter grande repercussão no seu campo de estudo.